Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahi Mahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Swasti Prajabhya Paripalayantam Nyayena Margena Mahi Mahisha Go Brahmanebhya Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Harihi Om. Swasti Mantra. Om. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa noite. Hoje nós vamos abordar o assunto a natureza da mente. Nós vamos abordar do ponto de vista mais da psicologia hindu, mais da yoga, mais da Vedanta, e não tanto da psicologia ocidental. Acho que precisa acender mais luz lá no fundo, né? Pode acender, tá muito... Sobre a natureza da mente humana. Nós sabemos que a nossa mente, ela tem um papel muito importante, o fundamental, de captar conhecimento. Então, ele é um grande instrumento de conhecimento. Através da nossa mente, nós podemos conhecer tudo. Nós conhecemos os objetos, nós temos experiências como alegria, tristeza, prazer, dor, nós sentimos fé ou falta de fé, nós sentimos honra e desonra, nós sentimos... Todos os sentimentos acontecem por causa da mente. Então a mente é um instrumento de conhecimento. E a mente, é através da mente também que nós conhecemos Deus. Então não é apenas um instrumento de conhecimento das coisas externas, mas é um conhecimento de Deus também. Então, assim, nós podemos dizer que tudo que nós experienciamos, todas as nossas experiências, boas ou ruins, são feitas através da mente. Nós utilizamos, para ter experiência das coisas externas, os objetos, os órgãos sensoriais. Nós sabemos disso, os olhos, o ouvido, paladar, tudo isso são também instrumentos para a gente receber as coisas de fora. Então, uma coisa é a mente, uma coisa são os órgãos sensoriais. Qual é a diferença dos órgãos sensoriais e da mente, então? É a mente que observa os objetos ou são os órgãos sensoriais? Essa é uma questão filosófica também. Ou seja, será que os nossos olhos, ouvido, paladar, são eles que captam, que observam as coisas, ou é a nossa mente que observa? É a nossa mente que percebe as coisas. Então, o estudo da psicologia hindu fala que os órgãos dos sentidos são uma coisa, a mente é outra. Em realidade, a mente ela se associa aos órgãos sensoriais para perceber as coisas externas. Então, através dos órgãos sensoriais, a mente percebe as coisas externas. Mas ela tem que estar conectada com os órgãos. Swami Vivekananda fala isso no livro Raja Yoga. Quando a mente ela está conectada com os órgãos sensoriais, ela percebe as coisas. Mas quando a mente não está conectada, os órgãos sensoriais podem estar lá, mas a mente não percebe. Por exemplo, uma pessoa pode estar falando com você na sua frente, e você está olhando para a pessoa, você está vendo o que a pessoa está falando, mas a pessoa fala para você, entendeu? Aí você se dá conta que você nem lembra nenhuma palavra que ela falou, porque a sua mente estava em outro lugar, estava pensando em outra coisa. Isso acontece, né, na vida cotidiana. Às vezes você está assistindo um programa, vamos supor, você está assistindo televisão, ou você está assistindo um cinema, e uma cena passou ali, e depois de 5 minutos você percebe que você não lembra nem o que passou, porque a sua mente não estava ali, a sua mente estava em outro lugar. Então nós vemos que isso acontece com qualquer órgão sensorial. Para você perceber
para sua mente perceber, ela tem que estar conectada aos órgãos sensoriais. Se ela não estiver conectada, a mente não percebe. Então, nós falamos, por exemplo, eu estava com a mente voando, eu não percebi. Por favor, repita. Porque isso acontece. Os órgãos sensoriais estão lá, mas a nossa mente ela não está conectada. Então, a mente ela se associa. Então, esse é um fato sobre a mente. A mente se associa aos órgãos sensoriais para perceber objetos externos. Mas ela é distinta dos órgãos sensoriais. Então, cada órgão tem a sua função particular e a mente é comum a todos os órgãos. Por exemplo, uma flor ela pode ser bonita e ela pode ter fragrância. Então, ela envolve dois órgãos sensoriais, os olhos e o olfato. Mas é a mesma mente que percebe tanto a beleza da flor quanto sente o cheiro da flor. É a mesma mente que recebe dos órgãos sensoriais. Então, isso é uma análise também da psicologia hindu para provar, através de diversos argumentos, isso é provado, Shankaracharya prova e diversos argumentos, diversos pandits provam isso também, que a mente não é os órgãos sensoriais. A mente é diferente dos órgãos sensoriais. Eles chegam a provar isso. Então, os órgãos sensoriais são uma coisa, a mente é outra. Porque pode surgir a dúvida nas pessoas quando começam a analisar a questão da mente, se a mente, em realidade, não é os próprios órgãos sensoriais, ou seja, os olhos, ouvido, paladar e olfato, se eles não são a própria mente. Surge essa dúvida. Mas a Vedanta prova que não. Os órgãos sensoriais são distintos da mente. Uma outra coisa que é diferente dos órgãos sensoriais da mente é que os órgãos sensoriais, eles só percebem as coisas temporalmente e espacialmente. Eles só percebem. São apenas instrumentos de percepção. Mas a mente, ela tem a capacidade de interpretar, de julgar aquilo que veio através dos órgãos sensoriais. Então, por exemplo, você vê os seus olhos perceberam um alimento. E você olha aquele alimento e você começa a julgar. Não vai ser bom se eu comer isso. Vai fazer mal para mim. É doce. Então, a mente ela tem a capacidade de julgar as coisas. Que é bom, que é ruim. E agir de acordo com isso. Os órgãos sensoriais não. Eles só percebem. Eles só trazem a informação. Mas a mente, ela interpreta. Além de capturar, ela interpreta. Ela julga. Então, essa é uma diferença entre a mente e os órgãos sensoriais também. Os órgãos sensoriais apenas captam e a mente, ela julga, ela interpreta. Então nós vemos que o alcance da mente ela é muito maior do que o alcance dos órgãos sensoriais. Os órgãos sensoriais são apenas, eles apenas captam a informação de fora. Mas a mente ela é o único instrumento de percepção, realmente. E existe um outro tipo de percepção que não depende dos órgãos sensoriais, que são as percepções internas. Então, da mesma maneira que nós percebemos as coisas externas, isso pode parecer meio óbvio o que eu estou falando, mas é bom analisar isso porque, de acordo com a Vedanta, esse tipo de análise, quando é aprofundada, vai levar a um tipo de conhecimento. Então, é bom analisar como os órgãos sensoriais funcionam, como a mente funciona. Tem uma escritura chamada Drigdrisha Viveka, que analisa isso, o processo de percepção, o discernimento entre o que vê, o que é visto, e o objeto e aquilo que percebe o objeto. É uma escritura bem conhecida da Vedanta, é um processo de análise. Então, a mente ela tem a capacidade de ter percepção interna. Então, além das percepções externas que nós sabemos muito bem, nós sabemos muito bem também das percepções internas. Por exemplo, paz mental, alegria, tristeza, são percepções internas. São estados da mente. Então, eles têm diferença das percepções externas. Nós sabemos muito bem a diferença entre percepção externa e interna. Além da faculdade de conhecimento, a mente ela tem também várias outras funções. A faculdade de conhecimento é a faculdade de cognição. Para isso tem termos em sânscrito, mas eu não preciso falar os termos em sânscrito. Mas tem a faculdade de cognição, quando a mente ela conhece alguma coisa. Mas existem outras faculdades na mente, por exemplo, como sentimento,
recolhimento, vontade, determinação, imaginação. Todas essas faculdades da mente, esses princípios da mente, eles são não observáveis. Então você não pode observar essas coisas, por exemplo, sentimento, recolhimento, você não observa, são coisas absolutamente da mente. Vontade, determinação, imaginação, são coisas da mente. O fato de uma coisa não ser observável não implica que ela é mental. É necessário a gente saber isso também. Por exemplo, uma coisa, você não está observando alguma coisa, então você não pode dizer que aquilo é mental. Por exemplo, você está com dor de dente. O seu dente está doendo, as pessoas não sabem que seu dente está doendo. Então as pessoas não conseguem observar isso. E você também, você não vê o seu dente doendo, você apenas sente o dente está doendo. Mas você sabe, assim, instintivamente, que aquela dor, ela, apesar de não ser observável, ela não é mental, ela é física. Você sabe instintivamente. Então, uma coisa interessante a respeito da nossa mente é que nós sabemos instintivamente o que é mental e o que é físico. Isso é uma coisa interessante. Ninguém precisa falar para a gente o que nós estamos sentindo mentalmente e o que nós estamos sentindo fisicamente. Nós sabemos instintivamente. Por exemplo, se nós temos uma dor física, nós vamos procurar um médico físico, ele vai receitar pomada e outras coisas. Se você tem uma dor mental, uma tristeza, um medo, você vai procurar um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Então nós sabemos qual médico nós temos que procurar. Nós não vamos um psiquiatra para tratar uma dor de dente. Então nós sabemos instintivamente o que é mental e o que é físico. Embora a gente não conheça realmente a natureza da nossa mente, embora a gente não consiga ver a nossa mente, a gente entende instintivamente que uma coisa é físico e outra coisa é mental. Então isso é um fato interessante a respeito da mente também. Então existem dois fatores distintos, o fator mental e o fator físico. Então nós abordamos diversas funções da mente: sentimento, vontade, dúvida, determinação, imaginação, recolhimento e outras funções. E tudo isso são funções básicas da mente. Mas a Vedanta dá uma ênfase muito maior a uma função da mente que é a cognição. Essa é a função básica da mente, é a função da cognição. Por que ela é uma função básica? Porque sem a função da cognição, você também não pode ter outras funções. Por exemplo, você tem que ter a função da cognição antes de ter a função do sentimento. Você tem que ter a função da cognição antes de ter a função da vontade. Então, a função da cognição, dentro da psicologia hindu, é uma função básica. Ela vai antes de todas as outras funções mentais, então da cognição. Dentro da Vedanta, dentro da psicologia hindu, essa função da cognição ela é dividida em 4 funções também. 4 funções dentro da faculdade de cognição. A primeira delas é deliberação, a segunda é determinação, depois tem memória, depois tem egoísmo. O egoísmo aqui não é no sentido negativo. O egoísmo é para dizer que é o ego, é o ahankara. Então, a função cognitiva, a função de percepção da mente cognitiva, a função de conhecimento, ela envolve essas 4 funções: deliberação, determinação, memória e egoísmo. A deliberação é a função da mente que ela é liderada, ela é conduzida por manas. Manas é um aspecto da nossa mente, que é o aspecto da deliberação. A determinação é buddhi, memória, chitta e egoísmo, ahankara. Então vamos explicar mais ou menos o que significa. Quando nós vamos observar alguma coisa externamente ou internamente, existe uma função da nossa mente que analisa os prós e contras, faz deliberação sobre aquilo que nós estamos vendo. Então ela julga os prós e contras, ela começa a analisar aquilo que ela observou. Essa fase da percepção ela é liderada por manas.
Então, manas que pega um objeto e delibera os prós e contras, mas é necessário chegar a uma determinação sobre aquele objeto que você está observando. Então, existe uma outra função na nossa mente que é a memória. A memória ela vai buscar dentro de nós uma imagem ou algo similar àquilo que nós estamos vendo. E quando ela encontra, ela determina, tem a faculdade da determinação, Buddhi, que vai determinar que aquele objeto é, por exemplo, eu estou vendo uma cadeira. A determinação vai determinar, o Buddhi vai determinar que aquilo que eu estou vendo é uma cadeira. E depois a função do ego vai também entrar em ação para dizer eu estou vendo uma cadeira, ou a cadeira pertence a mim, né? Essa é a função do ego. Mas existem, em todas as percepções nossas, existem essas 4 fases. Em toda a função cognitiva, tem essas 4 fases: deliberação, determinação, memória e egoísmo. Então, isso é bem conhecido dentro da Vedanta, é uma análise vedântica. Como ocorre o processo da percepção dentro da nossa mente. A faculdade que determina é Buddhi. Então, o estado de deliberação, que é determinado por manas, é um estado em que a mente está flutuando. Ela ainda não determinou sobre o objeto. E a faculdade determinativa é a faculdade de Buddhi. E a quarta é a memória. A memória é o armazém de todas as nossas impressões, de tudo que existe na nossa mente como impressões. Então, quando, por exemplo, dá um simples exemplo de percepção, ou seja, em toda a nossa vida, durante todo momento de vigília, que nós estamos acordados, nós fazemos isso instantaneamente, quase instantaneamente, todo o tempo. Eu vejo coisas e instantaneamente a minha mente reconhece as coisas, mas nós esquecemos que existe um processo de percepção que ocorre quase instantaneamente, que envolve isso que eu falei, o processo de cognição, né? Então, a nossa mente, quando, por exemplo, eu estou vendo uma cadeira, no momento que os olhos trazem a imagem da cadeira, né, para a minha mente, existe uma deliberação, né? Eu não determinei o que é aquele objeto ainda. Então, essa deliberação é manas que faz essa deliberação. Depois, a memória ela vai buscar uma imagem de uma cadeira que eu já vi antes, né? E quando essa imagem vem, Buddhi determina, isso é uma cadeira. E no momento que ocorre essa determinação é que surge a função do ego. Então, esse processo da Vedanta também é aplicado para as outras análises, né, dentro da yoga. O Swami Tapoyagananda está estudando o Atma Bodha, e o Atma Bodha também tem esse processo, né, de você analisar as verdades, o processo da percepção. Porque isso aplica não apenas para os objetos externos, mas isso aplica também para o conhecimento do Atman, né, Atma Bodha. Então, essa é a função cognitiva, que é bom a gente lembrar, que é constituída de 4 partes: deliberação, determinação, memória e egoísmo. Quando a mente ela conhece alguma coisa, quando que nós sabemos que a mente conhece alguma coisa? Toda vez que nós temos a cognição de alguma coisa, é formado dentro da nossa mente um modo mental, uma forma mental daquilo que nós estamos conhecendo. Então, quando nós olhamos para alguma coisa ou percebemos alguma coisa, dentro da nossa mente forma-se uma imagem mental daquilo que nós estamos percebendo. Quanto mais acurada, quanto mais precisa for essa imagem mental, mais próximo, maior é o nosso conhecimento, mais acurado é o nosso conhecimento sobre o objeto que nós estamos observando. Por exemplo, quando eu vejo alguma coisa com os olhos, é quase uma percepção direta, né? Eu estou vendo e aquilo eu percebo diretamente. A mesma coisa com qualquer outra percepção. Ou seja, quando nós percebemos alguma coisa que vem através dos órgãos sensoriais, forma na nossa mente uma imagem mental, uma forma mental. Então, quanto mais precisa for essa forma mental, maior é o nosso conhecimento. Então, esse conhecimento ela pode ser inferencial também, ou verbal. Por exemplo, alguém
falou alguma coisa, ou nós ouvimos um mantra, né? Por exemplo, o mantra Om, né? Vem na nossa mente o som do Om e nós, através do nosso modo mental, ou seja, como que nós percebemos o Om na nossa mente? Forma um modo mental, né? Quanto mais progresso espiritual a gente fizer, mais esse modo mental vai se assemelhar realmente ao que é o Om. E aí nós vamos ter o conhecimento do que é o Om. Então, quanto mais o modo mental que está dentro, que está na nossa mente, for próximo do conhecimento do objeto, mais conhecimento nós vamos ter sobre o objeto em si. Um exemplo de conhecimento errado. Suponha que você está vendo uma miragem. Quando você está vendo uma miragem, aquilo que você está vendo não é real. Então, o modo mental que surgiu na sua mente não corresponde ao conhecimento do objeto que está fora. Então, você está imerso em ignorância. E isso ocorre também nas nossas percepções cotidianas. Então, quanto mais o nosso modo mental corresponder ao objeto que nós estamos percebendo, melhor é o nosso conhecimento. Esse é um fato que a gente tem que entender, né? Então, faz parte da psicologia da Vedanta também. Então, isso implica em outro fato, né? Que o objeto que está na nossa frente é diferente do modo mental, né? Swami Vivekananda, ele falava essa questão, que nós olhamos o mundo externo, nós olhamos o mundo, e nós achamos que nós estamos conhecendo os objetos, mas, na verdade, o que nós estamos conhecendo é apenas o que a nossa mente está apreendendo ali, mas não é o objeto em si. O que é o objeto é desconhecido, é misterioso. O que é o mundo é algo misterioso, mas a nossa mente está recebendo uma imagem do que é o mundo, e não necessariamente essa imagem é o que é o objeto. Na verdade, é apenas um modo mental, uma imagem mental. A mesma coisa acontece com relação ao conhecimento de Deus. Conforme você avança espiritualmente, quanto mais você purifica a sua mente, mais forma na sua mentalidade uma forma mental que é similar à forma de Deus. E mais conhecimento de Deus você tem. Então, quando nós meditamos, o que acontece? A nossa mente, através da calma, da tranquilidade, da pureza, ela vai alcançando um modo mental em que esse modo mental ele se assemelha muito ao Ser Supremo. Então, o que acontece? Isso a filosofia Vedanta explica. Nós aprendemos Brahma, nós conhecemos Brahma através da mente. Porque a mente ela vai se purificando e, através da meditação, ela alcança um modo mental chamado Brahmakara. Esse Brahmakara é uma onda mental que faz você ter a percepção do Ser Supremo. Então, por isso que nós fazemos prática espiritual, justamente para purificar a nossa mente e criar dentro da nossa mente uma onda mental que se assemelhe à onda mental de Deus. Nós vamos ter, com isso, a percepção de Deus. E o que acontece quando a gente tem essa percepção é que a ignorância é removida. Então, um fato é que as nossas ondas mentais, quando nós percebemos um objeto, né, e ela nos dá o conhecimento daquele objeto, na verdade, ela remove a ignorância que tem na nossa mente sobre o objeto. Então, existe esse fator de remoção de ignorância. Agora, a respeito das impressões. Né? Toda vez que nós temos uma onda mental, um modo mental na nossa mente, através da percepção dos objetos, sejam eles internos ou externos, qualquer experiência que a gente tenha na vida, desde o momento que a gente nasce ou através de todas as nossas vidas, elas criam na nossa mente impressões. A gente pode achar que essas impressões se perdem com o tempo,
Mas a Vedanta explica que não, essas impressões sempre ficam na nossa mente. Mesmo que a gente tenha visto um objeto de forma muito rápida, essa experiência de ter visto esse objeto nunca some da nossa mente, ela sempre fica lá. Então, existe um armazém gigantesco de todas as nossas experiências na nossa mente. Então, quanto mais intensa é a nossa experiência, mais intensas são essas impressões também. Quanto mais atenção você dá para alguma coisa, mais intensa é a impressão que vai ficar armazenada na sua mente sobre aquilo que você observou. Por exemplo, nós podemos, às vezes, é um fato que às vezes nós estamos sem pensar nada em particular e de repente vem uma memória da infância, de repente vem uma memória de alguma coisa da adolescência. Uma experiência que você tem na adolescência que parecia ser uma coisa muito trivial, mas que vem aquela imagem muito forte, né, daquela experiência em si. Então isso mostra que essas experiências todas elas estão armazenadas na nossa mente. Né? As experiências criam impressões indeléveis. E essas impressões sempre seguem conosco. Essas impressões, em realidade, são o que formam o nosso caráter. Eu não vou entrar na questão do que são samskaras, vasanas e esses termos sânscritos, mas o nosso caráter é formado por essas impressões. Existe uma teoria na psicologia, né, que é aplicada por vários psicólogos, que é a teoria da regressão. Né, quando você tem uma experiência no passado, que os psicólogos fazem você regredir para aquela experiência, para você superar aquela experiência. Então, isso dentro da psicologia, isso é conhecido, que as nossas experiências do passado não somem, nós podemos ter acesso a essas experiências. A Vedanta ela explica em termos de samskaras, em termos de impressões. Tudo isso fica armazenado na nossa mente. Nós nunca perdemos essas experiências. Elas constituem a nossa natureza. Todo o nosso armazém de conhecimento, nossas faculdades, nossos poderes, a nossa capacidade, nosso talento, são causados por essas impressões. Um exemplo muito simples, se você começa a escrever, né, você é um escritor, você vai notar que quanto mais você escreve, mais você aprimora a sua habilidade de escrita. No início pode parecer que você é apenas um iniciante, você não sabe escrever, mas quando você começa a escrever e começa a criar a escrita como um hábito, você começa a observar que conforme o tempo passa, você aprimora essa escrita. Porque cada vez que você escreve, você cria uma impressão na sua mente. Né? E cada vez que você escreve mais, você vai criando outras impressões. Essas impressões se acumulam. Até que quando você vai ver, você já se tornou um escritor, você já sabe escrever bem. A mesma coisa acontece com música, com várias outras coisas. São impressões que seguem acumuladas. Mas isso não é apenas na questão do bem, ocorre no mal também. Né? Por exemplo, se você começa a ter um hábito negativo, esse hábito, quanto mais você reforça esse hábito, mais forte ele fica, mais as impressões se tornam fortes. Por exemplo, o hábito de fumar, o hábito de qualquer outra coisa. Quando você reforça esse hábito, ele se torna cada vez mais forte. Os hábitos negativos, quando eles ficam profundamente arraigados na nossa mente, é muito difícil você se livrar deles, porque eles se tornaram parte da sua natureza. Por isso que, às vezes, você demora décadas para você conseguir se livrar de um mau hábito. Porque eles vêm e vão, vêm e vão. E aqueles que deixam de beber, por exemplo, eles falam que depois que você deixa esse hábito, você tem que lutar a vida toda para não recair. Porque a qualquer momento você pode recair. Isso acontece por causa dessas impressões. As impressões do passado estão lá e basta uma sugestão para elas voltarem. Falando um pouco mais sobre essas impressões, porque isso é um conceito básico também dentro da psicologia hindu, nós podemos falar que essas impressões, ou samskaras, elas são de 2 tipos, né? E sendo que o segundo tipo tem mais 3 tipos. Então, o primeiro tipo de impressão é manifesta, impressões manifestas.
e impressões imanifestas. As impressões manifestas são impressões que estão na superfície da nossa mente. Por exemplo, uma memória que você tem de repente de alguma coisa do passado, ela surgiu na superfície da sua mente. E você tem a memória do passado. Ou, por exemplo, um desejo, né, que no passado você tinha um determinado desejo, de repente esse desejo surge na sua mente, do nada. E você lembra que você tinha muito esse desejo no passado. Então existe um aspecto das impressões que elas se manifestam. Então são impressões manifestas. Elas são visíveis, porque elas vieram à superfície da nossa mente. Nós sabemos muito bem que elas estão lá, porque elas se manifestaram. Então isso é um tipo de impressão que está na nossa mente consciente. Elas são como se fosse a ponta do iceberg. Mas existem outras impressões que também estão na nossa mente, que são impressões imanifestas. A yoga ela aborda muito essa questão das impressões. Os Yoga Sutras de Patanjali fala muito sobre isso, mas fala usando muitos termos sânscritos. Então é bom a gente falar uma linguagem que a gente possa entender termos mais sem usar sânscrito. Mas com o tempo é bom a gente entender também os termos sânscritos para a gente poder estudar nas escrituras. Mas essas impressões imanifestas são impressões escondidas. Elas estão na nossa mente, mas elas estão escondidas. Elas são de 3 tipos: dormentes, suprimidas ou atenuadas. Essa foi a tradução que foi dada para os termos sânscritos. Então, vou explicar o que são as impressões dormentes. São impressões que nós temos na nossa mente, elas estão lá, elas estão armazenadas na nossa mente, mas elas estão silenciosas. Elas são impressões de vidas passadas ou são impressões dessa vida também, mas elas não afetam a nossa mente consciente. Então, elas estão na nossa mente, elas estão no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, mas elas não afetam a nossa mente porque elas estão dormentes. Podem ser que sejam impressões ruins também. Nós temos impressões boas e ruins. Podem ser impressões ruins. Mas ainda assim, mesmo que a gente tenha essas impressões ruins, pelo fato delas estarem dormentes, ainda nós podemos desenvolver devoção, nós podemos praticar a vida espiritual, porque elas estão dormentes, elas não nos perturbam, mas elas estão lá. Elas são impressões negativas, elas estão dormentes, elas não estão nos perturbando, mas elas estão lá. Nós temos que ter isso bem claro, né, na nossa vida espiritual, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos seguros, nós podemos fazer qualquer coisa, porque eu já evoluí espiritualmente, então nada vai acontecer mais comigo. Mas nós não podemos esquecer dessas impressões que estão dormentes. Ou seja, qualquer coisa que na nossa vida, que nós em qualquer momento, essas impressões elas podem se despertar. No momento que elas despertam, pode ser que seja muito difícil você superar essas impressões. Então, elas estão no nível dormente. E é bom que as impressões ruins elas fiquem no nível dormente até que elas possam ser atenuadas. Você pode atenuar essas impressões com a sua prática espiritual. Mas o importante é você não despertar essas impressões. Elas ficam dormentes. São impressões de vidas passadas ou são impressões dessa vida também. Outro tipo de impressão, que são impressões imanifestas, né, que eu falei, é a impressão suprimida. Ou seja, são impressões que nós não estamos vendo, que elas são imanifestas, elas estão escondidas, mas elas estão suprimidas. Elas não estão dormentes, elas são fortes, elas estão nos afetando diretamente. Mas nós estamos suprimindo essas impressões. Por exemplo, uma pessoa tem um desejo muito grande de ter fama, nome e fama, e ela se candidatou a um cargo de alguma coisa, mas ela perdeu, ela não conseguiu aquele cargo que ela queria. Então esse desejo de ter nome e fama, ele não acabou, ele está lá, ele está forte, mas ela teve que ser suprimida, porque ela não ganhou o cargo. Então, a pessoa suprimiu o desejo ou reprimiu o desejo. Essas impressões, na nossa vida, nós vemos que muitas das nossas impressões,
são reprimidas. Às vezes nós temos desejo de fazer certas coisas e não conseguimos e reprimimos essas impressões. Às vezes uma pessoa tem grande vontade de ser rica, mas não consegue, então ela reprime, ela suprime esse desejo de ser rico e tenta levar uma vida normal. Então essas são impressões que nós temos que são suprimidas. Quando, por exemplo, uma pessoa ela começa a viver em companhia santa, seja num templo, ou seja num mosteiro, ou seja num lugar sagrado, no começo é natural que ela tenha impressões suprimidas. Ela tem que suprimir certas impressões, naturalmente, porque você está vivendo num lugar sagrado, então você tem que suprimir certas impressões. No começo é muito difícil para quem não tem impressões muito fortes que estão suprimidas. Por isso muitas pessoas não conseguem ficar muito tempo num lugar sagrado, ou não conseguem levar uma vida estritamente espiritual, porque essas impressões reprimidas chega um momento que elas dominam. Então, é por isso que as impressões reprimidas não é o aspecto, não é o ideal. Nós não temos que viver com impressões reprimidas, porque elas estão sempre influenciando a nossa mente consciente. Essas impressões reprimidas, elas ficam constantemente influenciando a nossa mente consciente. Por isso a pessoa ela sente medo, ela sente tristeza, por causa dessas impressões que ficam influenciando a mente consciente. Existe um outro tipo de impressão, né, que faz ainda parte dessa impressão imanifesta, e é invisível, que ela não é manifesta, que é a impressão atenuada. Então eu falei sobre as dormentes, falei sobre as suprimidas, e agora eu vou falar sobre as atenuadas. Então, as impressões atenuadas são impressões que nós temos, podem ser boas ou ruins, mas elas foram atenuadas. Elas não foram reprimidas, elas foram atenuadas. Então, por exemplo, você pode ter um desejo ruim de fazer alguma coisa ruim, mas as impressões que você tem na sua mente que levariam você a fazer aquela coisa ruim não são tão fortes assim. Então você consegue controlar e não fazer aquilo de ruim. Você tem ainda esse controle na sua mente de não fazer aquilo que é ruim. Porque essas impressões não são fortes. Você é capaz de controlar essas impressões. Essas impressões não impelem você a agir, né, no nível físico. Então, qual é o propósito Nós vemos que o propósito da educação na sociedade, o propósito da associação sagrada, do treinamento da mente, treinamento moral, treinamento ético, é justamente atenuar essas impressões ruins, essas tendências ruins. Então nós fazemos o máximo que nós podemos para atenuar as más impressões. Então essas impressões que são ruins, que perturbam, com a prática espiritual, você consegue atenuar. Isso tem que ser feito gradualmente. Então, o que a psicologia da yoga recomenda para você atenuar as impressões, tanto as que estão dormentes, quanto as que estão suprimidas? Para você atenuar, você tem que fazer contra. Você tem que colocar hábitos contrários. Né? Patanjali fala, se você quer superar um hábito ruim, você tem que criar hábitos contrários. Você tem que criar forças contrárias. Você tem que criar contra-hábitos. Né? Se você tem um hábito ruim, crie um hábito que é justamente o oposto daquilo que você está, que é um hábito ruim. Práticas que são justapostas, né? Que são exatamente o oposto daquilo que você está querendo se livrar. Por exemplo, uma pessoa tem uma tendência a causar mal para outras pessoas, ou tem uma tendência a sempre tratar outras pessoas de forma ruim. Se essa pessoa fizer a prática de ajudar os outros todos os dias, algum tipo de ajuda que ele dá para os outros, algum tipo de filantropia que ele pratique, gradualmente essa tendência que ele tem de ser ruim com os outros vai diminuir. Isso é uma técnica que a yoga fala. Se você tem uma tendência a sentir ódio, pratique a tendência a ter amor, sentir compaixão.
E assim, Patanjali fala, crie tendências opostas, crie emoções opostas, aquilo que você está querendo se livrar. Dessa maneira, você vai atenuar as impressões que estão reprimidas e as impressões que estão dormentes. Sri Ramakrishna falava que não é necessário a gente ficar olhando muito para o nosso passado para tentar resolver as coisas que estão no passado. Ele falava que existe um método muito mais eficaz, que é você fazer as práticas espirituais. Você faz as práticas espirituais, o seu passado vai se resolver automaticamente. Ele falava, se você caminha em direção ao oeste, o leste fica para trás. Acho que ele falou o contrário. Se você caminha em direção ao leste, o oeste fica para trás. Significa o quê? Que se nós queremos vencer as nossas impressões ruins que estão no nosso subconsciente, basta a gente fazer nossas práticas espirituais, devoção, meditação, japa. Conforme nós vamos fazendo isso, essas impressões que estão dormentes, elas vão sendo atenuadas automaticamente. E com o passar dos anos, você sente que essas impressões elas diminuíram, elas não têm mais capacidade de perturbar você. Então, esse é um método da yoga. Você criar forças contrárias para atenuar as impressões ruins. Uma outra coisa a respeito da mente. De acordo com a psicologia hindu, não existe um compartimento da mente que você possa dizer que é consciente e o outro é inconsciente. Na verdade, aquilo que é consciente, ele pode se tornar inconsciente e aquilo que é inconsciente pode se tornar consciente. Então, são duas coisas intercambiáveis. O consciente pode passar para consciente e o inconsciente pode passar para consciente. Uma outra coisa a respeito da mente é que a mente, nós falamos que a mente é um potente instrumento de conhecimento. Então, a mente ela tem a capacidade de conhecer. Então, a pergunta que surge é, se a mente tem a capacidade de conhecer, ela é conhecedora? É ela que conhece? Então, acaba tudo na mente, ou seja, a mente conheceu alguma coisa, então a mente é a conhecedora. Mas o que a Vedanta fala? É que a mente, apesar de ela... nós falamos que a mente conhece alguma coisa, ela não é a conhecedora, ela ainda é um instrumento. Então, os órgãos sensoriais, nós falamos que são instrumentos, né? No início. E que a mente, ela conhece, mas na verdade não é a mente que conhece em si, a mente também é instrumento. Essa é uma análise vedântica. Esse livro que é o Drigdrisha Viveka, ele fala justamente isso, né? Que os olhos veem, mas quem é que está vendo os olhos? É a mente. Mas quem é que está vendo a mente? É o Atman. Então isso é uma análise vedântica. O conhecedor é somente o Atman. A mente é apenas um instrumento de conhecimento. Como é que nós sabemos que a mente é apenas um instrumento? Como é que nós chegamos a essa conclusão? De que a mente não é a conhecedora. A mente é apenas um instrumento. Pelo fato simples de que a mente pode ser observada. A mente é algo observável. Nós podemos observar a nossa própria mente. O fato de a mente poder ser observada significa que ela não é o observador. Ela não é o conhecedor. Ela é apenas um instrumento. Por um tipo de introspecção que nós podemos fazer, nós podemos chegar a esse conhecimento de que a mente, que nós podemos observar nossa própria mente. Se nós ficarmos quietos e praticarmos isso, nós vamos perceber isso claramente, que nós somos uma coisa e a mente é outra. Isso é um tipo de percepção que chega. A mente ela é observável. Você pode observar a sua mente. Ela não é o observador. Então, existe um outro fator na personalidade humana, que é o observador. E o que é esse observador? É o que a Vedanta fala, que é o seu conhecedor, que é o conhecedor real, é o Atman. Então, a análise vedântica é essa, chegar a esse conhecimento do Atman. O livro Atma Bodha nada mais é do que isso, você chegar a esse conhecimento do Atman. Mas para isso, tem vários estudos de como você vai chegar a esse processo. Então, um fato é esse, é que existe um outro fator na nossa personalidade
um outro fator na personalidade humana que observa a mente. O que é que observa a mente? O que é esse observador? Aí está a questão, né? Aí está a charada, né? Que nós temos que matar. O que é esse conhecedor? Né? Isso é o conhecimento do Atman. O que é aquilo que conhece a mente? Então, a questão principal da Vedanta é essa. O que é aquilo que conhece a mente? Né? Se você fizer esse tipo de autoanálise, é que você, através da meditação sobre isso, você chega ao conhecimento do Atman, o Atma Gyana, conhecimento do Atman. O observador, que é o Atman, é da natureza da consciência pura, e ele é autoluminoso. Então, ele que brilha, e nada mais brilha. Ele é o brilho da consciência. Então, em última análise, o único que conhece, o único que é o conhecedor é o Atman. A mente não conhece nada, a mente é apenas um instrumento. Assim como os órgãos sensoriais também são um instrumento. Então, as coisas externas estão na categoria de objeto. E a mente também está na categoria de objeto. Então, isso é uma coisa interessante. Tudo que não é o Atman, tudo que não é a consciência, cai na categoria de objeto. É um objeto. Então, a mente, nesse sentido, também é matéria. Então, a mente, tanto quanto o corpo físico, nada mais é do que matéria. Nosso corpo é matéria, nossa mente é matéria. Mas a matéria da mente é uma matéria de um tipo diferente. Pertence a uma outra categoria. A cosmologia da Vedanta explica que a matéria de que é constituída a mente é uma matéria diferente do que é constituído o corpo físico. É uma matéria sutil. Mas, apesar disso, nada mais é do que matéria. O corpo físico é matéria. A mente também é matéria. Por isso, a mente e o corpo estão tão interrelacionados um com o outro, o corpo físico e a mente, porque ambos são matéria. Matéria influencia a matéria. Mas o Atman, ele é absolutamente à parte. Ele é o conhecedor. Ele não é matéria. A meta da vida espiritual é chegar a esse conhecimento, né, de que nós somos o Atman, de que nós não somos a mente, nem os órgãos sensoriais. A mente, ela parece conhecer as coisas, mas ela não conhece em realidade. Quem conhece é apenas o Atman. Então, a associação da mente com o Atman, ou seja, a mente ela tem duas partes, né? Uma parte, ela é um intermediário entre o corpo físico, entre os órgãos sensoriais e o Atman. Então, pela mente estar muito próxima do Atman, ela cria uma consciência de que ela é a conhecedora, de que ela faz, de que ela é responsável por tudo. E isso é o que é o falso ego, isso é o ahankara. Então, a mente ela cria um falso ego, né, de que ela é responsável, de que ela é conhecedora. E é isso que nos afasta, é isso que afasta o indivíduo, o jiva, do conhecimento. Né? Achar que a mente é tudo, que a mente ela é responsável por tudo. Em realidade, existe algo por trás da mente. Um exemplo simples que as escrituras dão é o exemplo da lua. Então, a lua ela reflete a luz do sol. Agora, se a lua começar a pensar que ela é autoluminosa, que ela que dá a luz, na verdade, isso não é verdade, porque a luz é emprestada da luz do sol. O único que tem a luz é o sol. A lua ela apenas reflete a luz do sol. Da mesma maneira, a mente ela apenas reflete a consciência do Atman. A mente age como um refletor, ela reflete a consciência do Atman. Então ela cria uma falsa sensação de que ela está fazendo. Eu sou o fazedor, eu sou tudo, mas na verdade é apenas o Atman. Um Swami da Ordem Ramakrishna, Swami Atulananda, ele falou que ele teve uma experiência assim do Atman quando ele estava em Nova York. Um pouco depois de ele ter conhecido o Swami Vivekananda em Abhedananda, ele falou que ele estava meditando e de repente ele teve uma experiência de que ele percebeu que ele era completamente separado de tudo. Ele percebeu que ele era separado do corpo físico, percebeu que era separado da mente e percebeu que era separado do universo. E ele viu a si mesmo como separado de tudo. E ele falou que essa experiência criou na mente dele, quando ele retornou dessa experiência, uma coisa permanente
que ele falou que ele ficou sem nenhum tipo de desejo. Ele falou que ele não tinha mais nenhum tipo de desejo. E ele falou que ele criou naturalmente um desapego, porque ele percebia que ele não era o corpo físico, não era a mente, e que ele era algo separado de tudo. Então essa é a primeira experiência que a pessoa tem, chamado Atma Gyana, que é a experiência do Atman, que a pessoa percebe que ela é o Atman, que eu sou separado de tudo, eu sou separado do universo, sou separado da mente. Isso traz para a pessoa uma grande paz, né? Porque isso livra a pessoa do medo da morte, né? Porque ela percebe que ela não é o corpo físico, ela não vai morrer. Toda a escravidão dos sentidos também deixam essa pessoa, porque ela percebe que ela não pode ser influenciada pelos sentidos. Mas essa não é a experiência final. A experiência final é chamada Brahma Gyana. Então, Atma Gyana é a experiência que você percebe que você é o Atman. Brahma Gyana é a experiência que você percebe que Atman é o mesmo que Brahman. Essa experiência de que Atman é o mesmo que Brahman é a experiência cósmica de Aham Brahmasmi, né, que é um mantra, o mesmo que equivale a dizer que eu sou Brahman, né, eu sou a mesma consciência de Brahma. Então essa sim é a experiência final, Brahma Gyana. Aqueles que alcançaram Brahma Gyana, eles se tornam Jivamuktas, eles se tornam libertos. No Ocidente existe uma visão, né, em algumas escolas de psicologia, de que a mente é a alma, né? Nossa mente é a nossa própria alma. Então a Vedanta, desde o início, ela dá uma ideia de que a mente ela não é a nossa alma. A mente ela é apenas um instrumento. A nossa alma ela é o verdadeiro conhecedor. Ele transcende a mente. Então a mente ela não é o conhecedor. A Vedanta ela explica desde o início que a mente ela é algo que está entre o Atman e o corpo físico. Ela é apenas um intermediário entre o Atman e o corpo físico. Eu tinha mais uma analogia que eu ia falar a respeito da carruagem. Eu vou falar essa analogia, que é uma analogia que está no Katha Upanishad. Então, é uma analogia que fala que o nosso sistema psicofísico, né, pode ser comparado a uma carruagem. Uma carruagem ela tem várias coisas, né? A carruagem ela não é sozinha. A carruagem tem que ter os cavalos, né? Tem que ter as rédeas, e tem que ter o condutor da carruagem e tem que ter o mestre, né? o rei, que está atrás da carruagem sendo levado. Então, existe essa analogia que o Katha Upanishad deu para explicar que o veículo, a carruagem, é o nosso corpo. Né? O corpo físico é a carruagem. Os cavalos são os sentidos. Os sentidos são os cavalos. E a estrada, né, que a carruagem vai são os objetos sensoriais. Nessa carruagem está sentado o condutor da carruagem. Esse condutor da carruagem é o Buddhi, é a nossa faculdade de discernimento. E as rédeas é a nossa mente, é manas. Então, o condutor da carruagem, que é o Buddhi, ele tem que conduzir as rédeas da forma correta, ele tem que ter determinação, ou seja, ele tem que conduzir a mente para que os cavalos, né, que são os órgãos sensoriais, eles sigam na estrada correta, eles não fiquem andando sem direção. Então, o Buddhi é a faculdade de discernimento, ele vai discernir o que a mente tem que fazer com os cavalos, ou seja, o que as rédeas têm que fazer com os cavalos. Mas existe nessa carruagem o mestre da carruagem que não faz nada. Ele fica parado atrás, ele está sendo conduzido. Esse mestre da carruagem é o Atman. Então essa é a analogia que o Katha Upanishad deu. Que ele fala que depois do Atman, o mais importante na carruagem é o condutor da carruagem, né, o Buddhi. Porque se a faculdade de discernimento, de determinação não for forte, o que vai acontecer é que ele não vai conseguir controlar os cavalos, e os cavalos vão seguir a esmo. Eles vão correr na estrada e podem até sair da estrada, cair no barranco.
Então, o condutor da carruagem tem um papel crucial na viagem, porque é ele que mantém as rédeas e conduz os cavalos. Os órgãos sensoriais, que são os cavalos, também têm que ser saudáveis. Isso também é uma boa analogia. Os cavalos, que são os nossos órgãos sensoriais, têm que ser saudáveis. Eles não podem ser abusados, vamos dizer assim. Eles têm que ser tratados da melhor maneira possível. E as rédeas, que são a mente, têm que estar em boas condições. Elas não podem estar frouxas, não podem estar arrebentando, senão elas não vão conseguir conduzir os cavalos. Então, é uma analogia que vale a pena a gente ler no Katha Upanishad. Quando vocês tiverem um tempo, vocês podem buscar na internet, né? Katha Upanishad e analogia da carruagem. Vai aparecer lá os versos que falam sobre essa analogia. E é bem interessante. O Katha Upanishad é um Upanishad de referência, né? Um dos principais Upanishads. Além de ser muito poético, tem um profundo conhecimento. Tinha mais alguma coisa para falar, mas fica para outra palestra. Namastê, boa semana a todos.